Fala galera, vamos a mais uma notícia do dia. Hoje é 30 de julho e a notícia que eu vou dar é sobre a Covid-19. Não tem como dar outras notícias porque quando eu vou ler eu vejo umas super legais aí sobre a Covid e falo essa daqui eu tenho que falar. Essa notícia aí é sobre um artigo que saiu essa semana na revista Science, tá? E ele fala como que a Covid-19 leva a uma perda do olfato. Ele foi um artigo que foi escrito pelos pesquisadores de Harvard e os comentários que eu estou colocando são desse site aqui chamado Science Daily, que é um blog aí de notícias. Super legal, vou deixar a descrição no vídeo, tá? Por que eu escolhi esse artigo? Porque ele é interessante no sentido de que um dado que ele já coloca aí, ó, super legal, que 27 vezes uma pessoa que pega Covid-19, ela tem 27 vezes mais chance de perder o olfato do que de ter febre, tosse ou dificuldade respiratória. Então a gente às vezes fica pensando aí, se tá com Covid porque tá com febre, com tosse, um dos primeiros sintomas que você pode ter pode ser a perda do olfato, né? Você parar de sentir o cheiro. Eu tenho dois amigos que eles pararam de sentir o cheiro das coisas, foram lá fazer o teste da Covid, né, para ver se estavam com a Covid-19 e viram que estava com teste positivo. Por isso, então, já é um dado legal que o artigo coloca, então, que as pessoas têm 27 vezes mais chance de perder o olfato do que de ter febre, tosse ou dificuldade respiratória com a Covid aí, tá? Como que os autores do trabalho fizeram esse trabalho, então, né? Então, eles procuraram aí identificar quais tipos de célula elas eram vulneráveis à infecção pelo SARS-CoV-2, que é o vírus que vai levar a Covid, né? E eles detectaram aí, uma surpresa para eles, foi que o quê? Que os neurônios sensoriais, os neurônios, então, né, que detectam e transmitem o olfato ao cérebro, que passam a mensagem, então, para o cérebro, eles não estavam entre essas células vulneráveis aí. Então, eles não eram afetados pelo vírus do coronavírus, tá? Aqui tem uma animaçãozinha de como que o vírus entra. Para eles, como que o vírus entra nas células lá, eles precisam ter esses receptores, né, chamados de ACE2 ou ACE2 aí, vamos falar ACE2 porque a gente está no Brasil mesmo, né? E ele usa esses receptores aqui, ó, o vírus da Covid, ele usa esses receptores para conseguir entrar dentro da célula, tá? Então, os pesquisadores viram quais células do seu sistema olfativo aí, olfatório, eu acho que é olfativo, quais estavam lá, né, quais possuíam genes que expressavam esse ACE2 aí, e que então permitiriam a entrada do vírus dentro dessas células lá, né? Olha aí, a ACE2, ela foi expressa em células que fornecem o suporte metabólico e estrutural aos neurônios, e também em determinadas populações de células troncos e células do vaso sanguíneos. Então elas não foram identificadas nos neurônios, mas sim em células que estavam envolvidas com os neurônios aí, células de suporte com os neurônios, tudo bem? Aí uma frase aqui, né, do Sandeep Robert Datta, que deve ser indiano pela cara aí, tem a fotinha dele aí, vamos dar o crédito para o pesquisador. Ele diz aí que nossas descobertas indicam que o novo coronavírus altera o sentido do olfato nos pacientes, não infectando diretamente os neurônios, mas a função das células de suporte, que são aquelas duas células que a gente citou ali e que a gente vai citar mais à frente na notícia aí, tudo bem? Então, foi uma descoberta aí legal desse artigo, né? E aí, olha lá, pacientes com Covid-19, normalmente eles recuperam o seu olfato ao longo de semanas, muito mais rápido do que pessoas que têm aí infecções virais que causam danos, né, diretamente nos neurônios. Então, quando o dano é no neurônio, as pessoas demoram mais para se recuperar. Agora, com a Covid, elas se recuperam mais rápido. E o termo para essa perda de olfato é chamado aqui, ó, de anosmia, né? Um nome bem diferente aí, eu nunca tinha escutado. Mas quando você perde o olfato, então você fica com anosmia. Você pode falar aí para seus amigos, se você está com anosmia, você está com Covid, provavelmente, né? Além disso, olha aí, muitos outros vírus, quando a gente pega outros resfriados sem ser a Covid, a gente fica com o nariz entupido. Mas pacientes que estão com a Covid-19, eles não apresentaram nariz entupido, né? Meus amigos também não apresentaram, só pararam de sentir o cheiro das coisas ali. E aí era a Covid-19 quando eles fizeram o teste. Qual que foi o foco do trabalho? Agora eu vou entrar numa parte um pouco mais técnica do que eles fizeram aí, né? Então ela se concentrou, a equipe lá, os pesquisadores, eles se concentraram no gene ACE2, né, o que vai expressar esse receptorzinho aqui na sua célula,
Para quê? Porque esse receptor, que é esse que está destacado aqui, ó, é ele que vai interagir com essa proteína aqui do vírus, do SARS-CoV-2, que é chamado de spike protein, né? E quando eles interagirem, eles vai permitir a entrada do vírus, igual o videozinho que a gente viu. Eles também tentaram identificar um outro gene aí, chamado TMPRSS2, que também codifica uma enzima considerada importante para a entrada do vírus. Então eles procuraram dentro das células genes que expressavam aí essas duas proteínas que facilitariam a entrada do vírus na célula, né? As análises revelaram aí, ó, que tanto o ACE2 quanto essa outra aí, TMPRSS2, são expressas por células do epitélio olfativo. Aqui a gente tem no desenho aqui o epitélio olfativo, é essa parte aqui, né? Esse tecido especializado no teto da cavidade, responsável pela detecção de odores, que abriga os neurônios sensoriais olfativos e uma variedade de células de suporte. Então, ele, nesse epitélio olfatório aqui, que tem os neurônios sensoriais e essas células de suporte. A gente pode até ver aqui, né? Ó, os neurôniozinhos aqui, né? Por incrível que pareça, você tem neurônio no nariz, não é só no seu cérebro, né? Qualquer coisa a gente faz um vídeo também sobre isso. Você tem neurônio em várias partes do corpo, mas enfim, não é o foco. Mas eles viram aí, né, que eles eram expressos por células no epitélio olfativo, que é essa parte aqui. Além disso, a gente tem essa partezinha de cima aqui, que a gente vai falar mais em cima, que é o bulbo olfatório. Tudo bem? Como que eles viram aí? Então, eles detectaram que dois tipos de células foram infectadas, como a gente já falou, né? Eles incluíam, então, essas células sustentaculares, que envolvem o neurônio sensorial, envolvem o neurônio. Repara que não é diretamente no neurônio, são células que envolvem, e acreditam que ela forneça o suporte estrutural e metabólico para o neurônio. Ela é como se ela fosse um cobertorzinho que dá comida para o neurônio ali sobreviver, né? Então, o COVID ataca essa célula, e também as células basais, que agem como células-tronco, e são essas células que regeneram após dano aí, né? Se você ficar enfiando o dedo no seu nariz e machucar ali, essas células-tronco que vão regenerar, né? Esse epitélio olfativo para você continuar sentindo o cheiro. A presença de proteínas por ambos os genes foi confirmada por imunocoloração. Para quem interessa, é muito legal, o artigo ele mostra aí algumas imagens, né? Eles fizeram para espectroscopia de fluorescência, usaram aí, né, fluorófilos famosos, aí, o DAP, por exemplo, um deles. Lá tem várias imagens, eu vou deixar a descrição do artigo embaixo também, aí o artigo na descrição do vídeo. Mas eles conseguiram detectar aí essas proteínas aí por fluorescência mesmo, né? O bulbo olfatório, que é essa parte de cima aqui, né, que já fica no nariz, lá de cima lá, eles analisaram, então, se ele expressava o ACE2 ou não, né? Então, eles analisaram em quase 50 mil, olha o trabalho dos caras, 50 mil células do bulbo olfatório de camundongo, né? Esse bulbo olfatório é a estrutura anterior do cérebro anterior que recebe os sinais do neurônio e é responsável pelo processamento. É ele que, então, que processa, ele recebe o sinal e processa e fala que é o cheiro em si, né? Ele que vai processar o trabalho lá. E os neurônios não expressaram aí, ó, o ACE2, né? Graças a Deus, então, a relação da COVID não tem a ver com os neurônios, né? Não expressaram lá. Então, juntos, esses dados sugeriram que a anosmia, que é a perda de olfato relacionada à COVID, pode resultar de uma perda temporária da função das células de suporte, né? Que indiretamente causa alterações nos neurônios. Então, ela afeta as células de suporte, igual a gente viu, a célula basal e a célula tronco. Ela não afeta diretamente os neurônios, ela afeta, sim, indiretamente e vai causar alterações nos neurônios sensoriais. Mas ela não afeta diretamente os neurônios, o que seria muito mais prejudicial aí, tudo bem? E as observações que eles fizeram são consistentes com a hipótese de que o SARS-CoV-2, que é o vírus do coronavírus, ele não afeta diretamente os neurônios, mas pode interferir na função cerebral, afetando células vasculares do sistema nervoso, né? Então, eles têm a capacidade de afetar essas células vasculares. Tem vários estudos aí que estão saindo, falando de problemas da COVID com relação à circulação, com relação a problemas vasculares mesmo, né? E a gente tem que estar atento com relação a isso aí. Mas a notícia boa, pelo menos, é que eles não estão afetando diretamente os neurônios, porque os neurônios não têm aí, né, o gene que expressa
aquela ACE2, que é a proteína que permite a entrada do vírus, né, para dentro da célula. E a equipe também espera que esses dados ela possa ajudar a abrir caminho para perguntas de progressão da doença, como por exemplo, será que o nariz age como um reservatório, né, do vírus do SARS-CoV-2? Será que o vírus ele consegue ficar aí nesse epitélio porque ele fica nessas células basais? Isso daí é uma coisa que a gente tem que esperar então para ver mais para frente, né? A notícia de hoje é essa, mostrando aí como que a gente perde, né, o olfato, a gente tem uma anosmia quando a gente adquire a Covid. E igual falou, né, se você está perdendo o olfato aí, 27 vezes mais chance de perder o olfato do que de ter febre, tosse ou dificuldade de respiração. Amigos meus que perderam o olfato agora nessa época, fizeram o teste e detectaram que estavam com Covid. Então, perda de olfato atualmente é um belo sintoma de Covid-19, tá? Se você gostou do vídeo, clica aí, dá um like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Um abraço e eu vou lançando aí algumas notícias ao longo das semanas. Quando eu ver uma notícia legal, eu coloco aí no canal. Falou, muito obrigado e tchau!